Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma contribuição, seremos rápidos e objetivos aqui, né? A respeito do assunto de senhoras. Aqui a gente pode observar na questão qual grupo você está. Aqui é um posicionamento. Qual grupo você está? Irmãos, eu queria dizer aqui para os irmãos, para que todos possam entender, eu não sei se a pergunta foi formulada, não vou dizer que é errada, né? Mas não sei qual foi a linha de raciocínio que eles usaram. Por quê? Porque todos os quatro aqui são quatro situações que o sentido profético não é bom. O sentido profético não é bom. Então, assim, para uma igreja que está indo morar na eternidade, esses quatro sentidos aqui, nenhum deles é bom. Não é adequado para a igreja fiel. Não é adequado a igreja fiel ser uma igreja pobre. Não é adequado a igreja fiel ser cega. Não é adequado para a igreja fiel ser pobre de espírito. Não é adequado para a igreja fiel ser manco ou aleijado. Então, historicamente falando, não. Por quê? Porque isso aqui era um posicionamento antes de conhecermos o Senhor. Qual era a minha posição antes de conhecer o Senhor? A minha posição não era de cego, porque eu não frequentava igreja nenhuma, denominação, não tinha nenhuma linha religiosa. O meu posicionamento não era de pobre. Não era de pobre, né? Por quê? Porque pobre, nesse momento aqui, era pessoas que, na verdade, assim, se for parar para observar, eu estou incluído na questão do pobre, né? Por quê? Porque eu não fazia parte de família religiosa, eu não fazia parte de clero nenhum, né? Eu era só mais um ali no meio da multidão, ou uma mulher do fluxo de sangue, ou coisa parecida. Então, particularmente, eu estaria incluso aqui no pobre, né? Chamar os pobres, né? Então, aqui, eu estava nessa classe. Então, a gente vai vendo que tudo isso aqui é posicionamento. Qual era a sua posição? Antes de ter uma experiência, antes de ser levado ao projeto de salvação. Não, eu estava incluso nos pobres. Não, eu estava incluso no manco. Não, eu estava incluso no aleijado. Não, eu incluso no cego. O primeiro aqui era uma classe social. Então, assim, eu não vim, diz aqui, eu de Pires de Oliveira, particularmente, eu não venho de uma família sacerdotal. Da minha família, ninguém, até hoje, agora que meus irmãos começaram, meu irmão mais velho, começou a frequentar a igreja. Então, aqui, particularmente, não fazia parte. Então, a gente tem aqui, o cego é aquele que fica à beira do caminho. O cego, ele já teve o privilégio de ouvir falar. Já teve o privilégio de ouvir falar. Então, mas ele ficava à beira do caminho, ele era conduzido, né? Normalmente, a pessoa quando vai conduzir o cego, ou ele oferece o ombro, ou ele oferece o braço. Nunca a mão, né? Então, o braço.
Já o cego, então, ele era conduzido por outras pessoas ali, segurava no braço, né? E já tinha uma experiência religiosa com alguém. O coxo aqui é aquele que cocheia, segundo as Escrituras, entre dois pensamentos. Uma hora serve a um Deus, outra hora serve outro. Então também tem a oportunidade. Já o aleijado era outro também. Que ele era conduzido ali até a porta formosa. Então, o aleijado outrora não podia entrar na grande sala, mas ele era levado até a porta. O cego ficava sempre à beira do caminho. Já o pobre não tinha direito mesmo. Não tinha direito algum. Mas a Bíblia diz que foram chamados aqui esses quatro, né? Essas quatro classes, podemos dizer. Então, o que a gente precisa entender aqui para aplicar bem esse assunto? Davi, quando ele diz que ele era pobre e necessitado, a pergunta é, Davi era pobre? Não, Davi era rico. Qual era a necessidade que Davi tinha? Nenhuma. Aí que está o grande problema. Então não era o seu posicionamento. Porque o posicionamento dele era rico, ele tinha riqueza. O posicionamento dele, ele não tinha necessidade de nada, porque o que ele tinha, o que ele precisava, ele podia adquirir. Então a gente vai vendo que não é o posicionamento, mas sim o entendimento. O que nos torna agradável a Deus é o nosso entendimento. Não, eu entendo que eu sou pobre e necessitado. Não, olha, eu entendo que eu sou aquele crente cego. Por que você quer fazer parte dos cegos? Não, porque eu quero ser conduzido pelo Espírito. Eu não quero caminhar segundo a aparência. Porque se os irmãos pararem para olhar lá, o que aconteceu com os olhos de Samuel? Os olhos de Samuel lhe cegou. Ele vira e diz assim, eis aí, ó, o rei. Eis aí o ungido do Senhor. O que o Deus falou para ele? Não vejo como vê os homens. Claro aqui, irmãos? Então, ou seja, esta cegueira aqui está falando exatamente dessa. Quando a gente chega, o que aconteceu com Saulo no caminho para Damasco? 2 escamas em seus olhos. Mas ele parou de enxergar a obra criadora. Porque a Bíblia diz que ele via as visões da eternidade. Ele teve uma visão. Ele ouvia o Senhor falando com ele. Ele tinha revelação. Então, meus irmãos, este entendimento aqui é algo extraordinário. Por que não? Porque eu quero ser conduzido pela voz do Espírito. Eu quero enxergar a eternidade. Eu não quero ver os campos. Eu não quero ver as juntas de boi. Então observe bem. Porque os posicionamentos não são adequados. A igreja, ela precisa saber de onde veio. Não, o meu posicionamento antes de conhecer o Senhor era esse aqui. Nós não podemos esquecer isso nunca. De onde viemos? A qual grupo desse aqui nós fazíamos parte? Aquilo que fui, não sou mais. A Bíblia diz que nós venha como está. Eu vim dos pobres, eu vim dos cegos, eu vim dos mancos, eu vim dos aleijados. Então, assim, nós viemos de um posicionamento assim. Não podemos perder o entendimento nunca que somos pobres e necessitados. Que outrora nos é mais útil sermos um cego e sermos conduzidos, porque o próprio João, eu não sei, é um discípulo, não sei se é João que diz assim, olha, quando eu era menino, eu cingia a mim mesmo e eu ia para onde eu queria. Agora, já velho, outro me cinge e me leva a lugares aonde eu não quero. Então, qual é? Quando nós vamos alcançando mais experiências com o Senhor, nós não queremos mais, né? Embora, quando éramos meninos, fazíamos o que queria, né?
Vivíamos aquilo que a gente achava. Mas hoje não. O Espírito Santo nos cinge e nos leva a lugares que, às vezes, para nós, como homens naturais, jamais iríamos querer ir. Mas sabemos que é o melhor para nós. Porque o Espírito Santo, ele sabe exatamente como conduzir a igreja do Senhor. Volta e meia, irmãos, nós estamos aqui cocheando. Olha para vocês verem. Entre razão e revelação. Esse é o coxo. Volta e meia, irmãos, nós somos conduzidos por outras pessoas somente até a porta do templo. Então, isso aqui é um entendimento. Posicionamento, não. Quando ele vira e diz assim, eu sou pobre e necessitado, ele estava falando exatamente de um profético. Ele estava falando exatamente da sua vida espiritual. Senhor, eu ando vagando, Senhor. Eu ando vagando aqui, sem saber. Me conduza pelas mãos. Senhor, eu ando cocheando entre dois pensamentos. Senhor, às vezes eu estou aqui sendo conduzido, Senhor, por outras pessoas. Às vezes não tenho ânimo para ir na madrugada, não tenho ânimo para ler a Bíblia. Senhor, tem misericórdia. Então, assim, precisamos entender isso. Não podemos esquecer jamais de onde viemos, aonde estamos e para onde nós estamos indo. Posicionamento era antes de conhecermos o Senhor. Antes de conhecermos o Senhor, nós éramos pobres mesmo. Não tínhamos direito de assentar à mesa. Antes de conhecer o Senhor, éramos cegos. Era conduzido de um lado para outro. E procurei no vento, não estava. E fui em tal lugar, não estava. Fui no fogo, mas aí depois uma voz mansa e delicada falou ao meu coração. Amém? Espero que possa ter ajudado a todos aí na compreensão do Evangelho. Qualquer dúvida, deixe aí no seu comentário. Nos ajude a divulgar o canal. Deixe o seu like para que o YouTube possa estar divulgando, possa estar apresentando a mensagem de salvação para mais pessoas. Não temos conteúdo pago nenhum no nosso canal, mas pedimos aos irmãos carecidamente para que deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com aqueles que você acha que precisa de uma palavra de esperança. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.